Você já pensou que por trás do discurso de valores familiares na Bíblia podem existir relatos de violência e crueldade que jamais ouvimos em lições de domingo? De Caim matando Abel até ordens de genocídio contra cidades inteiras, o texto sagrado revela um contraste chocante entre amor proclamado e punições extremas. Neste vídeo, vamos descobrir como essas passagens desafiam a ideia de uma família ideal. Hoje em dia, muitas pessoas citam a Bíblia como fonte de valores familiares inquestionáveis, apontando versículos sobre amor, obediência e união. Mas e se esses mesmos livros também trouxerem exemplos de práticas radicais, cruéis e paradoxais? Acompanhe enquanto exploramos trechos de Gênesis a Deuteronômio, Provérbios e até o Novo Testamento. Começamos nossa análise pelo tema da violência divina. Já em Gênesis 4, vemos Caim transbordar de ciúmes e assassinar o próprio irmão Abel. Logo em seguida, Deus ordena um dilúvio que destrói toda a vida na terra, poupando apenas Noé e sua família. Em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra são reduzidas a cinzas, incluindo mulheres e crianças inocentes. No êxodo do Egito, o endurecimento do coração do faraó culmina na morte dos primogênitos, humanos e animais. Em Josué, ordens divinas conduzem ao aniquilamento de cidades inteiras, com homens, mulheres, crianças e gado mortos a fio de espada. Em Números, Moisés subjuga os midianitas, autorizando a morte de meninos, o estupro de mulheres e o aprisionamento de virgens. Levítico 20 traz leis que punem com a morte filhos rebeldes. E em Deuteronômio 28, Deus promete que ninguém será poupado, incluindo grávidas e bebês. Em Êxodo 21, leis permitem vender filhas como servas e até dividir famílias de escravos entre senhores. Em Levítico 26, Deus promete enviar feras que devorarão pais e filhos, além de faminto que levará mães a comer suas crianças. Já em Deuteronômio 28, maldições prevêem que filhos comerão filhotes de seus pais em meio ao apocalipse familiar. Essa vertigem de violência abala a ideia de um Deus preocupado apenas com a harmonia familiar. Mais surpreendente ainda é o apoio à poligamia e ao incesto. Em Gênesis 4, Lameque já se gaba de 2 esposas, anunciando uma linhagem onde patriarcas acumulam cônjuges sem repreensão divina. Abraão casa-se com sua meia-irmã Sara e depois com Agar, transformando serva em concubina para garantir herdeiros. Jacó trabalha 14 anos por Raquel, mas acaba entrando em Leia por engano, repetindo rivalidade entre irmãs. Davi tem 7 esposas e incontáveis concubinas, e Salomão chega a 700 mulheres e 300 concubinas sem que isso seja condenado. Judá entrou 2 vezes com sua própria nora Tamar, e Onã foi punido por evitar fecundar a viúva do irmão. Essas uniões múltiplas e consanguíneas revelam como o texto sagrado normaliza relações familiares que hoje consideramos repugnantes. Somos surpreendidos também por Esaú, em Gênesis 26, que toma 3 esposas, e por Isaque, que repete a estratégia de Abraão, apresentando Rebeca como irmã. Essas histórias mostram que recuos morais não levam à reprovação, mas a novas bênçãos divinas, consolidando a poligamia como prática aceita. E o que dizer das histórias de abuso sexual e violência doméstica que continuam a desafiar nossa compreensão de família e moralidade? Vamos ao próximo ponto. No campo do abuso sexual, o Antigo Testamento traz relatos perturbadores. Lot, em Gênesis 19, oferece suas filhas virgens a uma multidão de homens perversos para proteger visitantes celestiais. Em Juízes 19, uma concubina é estuprada até a morte, e seu cadáver esquartejado serve de alerta macabro às tribos de Israel. O caso de Amnon e Tamar, em 2 Samuel 13, retrata um príncipe que estupra a própria meia-irmã e a abandona, movido apenas pelo desejo, sem qualquer punição divina. Judá, em Gênesis 38, engana e estupra sua própria nora Tamar,
disfarçada de prostituta, recusando-se depois a assumir a paternidade dos filhos gerados. Até mesmo as filhas de Lot, após a destruição de Sodoma, embebedam o pai e se deitam com ele, gerando descendentes em um ato de incesto forçado. Esses eventos revelam um padrão de normalização do abuso que contrasta violentamente com a ideia de proteção familiar. Outro pilar dessa narrativa é a subjugação de mulheres e crianças. Levítico 12 impõe rituais de pureza que tratam mães de meninas como duplamente impuras, exigindo dias extras de isolamento. Em Êxodo 21, uma donzela vendida como serva pode se tornar concubina, e seu ociosidade ou desagrado autoriza maus tratos. Provérbios defende o uso da vara para disciplinar crianças, chegando a afirmar que espancá-las é expressão de amor e caminho para a sabedoria. Em Deuteronômio, filhos teimosos e rebeldes devem ser apedrejados até a morte pelos vizinhos. No livro de Atos, Ananias e Safira são executados por mentir sobre uma oferta. As epístolas de Paulo recomendam que esposas se submetam aos maridos como se fossem deuses, e que filhos obedeçam em tudo. Essas leis revelam um patriarcado que tolera punições brutais em nome da ordem. Já se deu conta de como as crianças também são alvo de leis cruéis? Acompanhe o próximo segmento sobre sacrifícios, punições e crueldade infantil. Entre as passagens mais chocantes está a oferta de sacrifício humano. Jefté, em Juízes 11, promete sacrificar o que primeiro sair de sua casa, e é sua própria filha que vem recebê-lo, sendo então entregue a um holocausto após meses de luto. Em Gênesis 22, Deus pede que Abraão mate Isaac como prova de fé, interrompendo o ato no último instante. Ainda assim, o texto exalta a obediência do pai disposto a degolar o próprio filho. Levítico e Deuteronômio contêm maldições que ameaçam que pais devorem seus filhos, que crianças sejam queimadas em fogo e que cabeças de bebês sejam esmagadas. Essas narrativas mostram um conceito de amor divino ligado à crueldade familiar extrema. Apesar dos exemplos extremos no Antigo Testamento, o Novo também carrega tensões familiares. Jesus, em Mateus 10, afirma que não vim trazer paz, mas espada, prevendo divisões até entre pais e filhos. Em Mateus 10:37, ensina que amar a Deus mais que a família é imperativo, recomendando deixar mortos, sepultar os seus mortos. Em Lucas 14:26, diz que quem não odiar parentes não é digno dele. Em Marcos 3:31, quando sua família chega para falar com ele, pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E redefine laços de sangue. Pedro, em Atos 5, testemunha Ananias e Safira sendo fulminados por mentiras, mostrando punições extremas por infidelidade moral. Paulo, em I Coríntios 7, desencoraja o casamento e, em Efésios 5:22, ordena que esposas se submetam aos maridos como ao Senhor. Ele também mantém paradoxos ao prometer salvação aos familiares dos crentes, fechando as portas a quem não segue o novo pacto. Chegamos ao fim desta viagem por um panorama bíblico de contradições familiares. Vimos que o mesmo texto que exalta amor, fidelidade e união, reúne também relatos de genocídio, poligamia, incesto, estupro, sacrifícios humanos, subjugação de mulheres e crianças e punições extremas. Encontramos seções que pregam harmonia fraterna ao lado de decretos de violência impiedosa. No Novo Testamento, houve quem recomendasse abandonar a própria família por uma chamada divina e quem visse na obediência conjugal e filial uma exigência inquestionável. Essa dualidade nos desafia a refletir criticamente. Como interpretar esses escritos em contextos sociais modernos? Quais narrativas devem ser preservadas e quais precisam ser repensadas diante dos direitos humanos?
Ao confrontar a história oficial e as práticas ancestrais, podemos construir uma visão mais consciente de valores familiares. Reflita sobre como essas histórias foram interpretadas ao longo dos séculos, dando forma à cultura, às leis e às expectativas sociais que ainda carregamos hoje. Este é um convite para revisitar suas crenças e dialogar com outras perspectivas. Compartilhe suas impressões nos comentários, debata com respeito e inscreva-se para continuarmos juntos essa jornada de questionamento.